engrandecer o nome do nosso Deus. É tão bom, é tão maravilhoso. Como eu sou grata por cada oportunidade que eu tenho. E acho que esse é o espírito que nós devemos todas as vezes que essas portas se abrirem, entrar aqui com o nosso coração grato pela oportunidade de mais uma vez nos sentarmos nessas cadeiras e podermos aprender de Deus. Oh, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Perdoa quantas vezes, Senhor, nós somos, oh Pai, tão ingratos contigo. Porque o Senhor é bom, a tua palavra diz que o Senhor é bom em todo tempo. Oh, se você não conseguiu ver a bondade do Senhor hoje, a culpa não está nele que não foi bom. A culpa está nos nossos olhos que já deixaram de perceber os detalhes que Ele prepara para cada um de nós todos os dias. É todos os dias. Todos os dias. Eu esses dias consegui prestar atenção no caminho que eu faço todos os dias para o meu trabalho. As flores que ali nasceram no meio do nada. E eu olhei para aquilo e falei: Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. Para alegrar o meu dia, o Senhor já colocou flores para que eu possa passar e ver e reparar no cuidado que o Senhor tem. Fora os milagres, os livramentos, as bênçãos que Ele derrama, Ele ainda coloca flores nos nossos caminhos para que a gente perceba o quanto Ele cuida de nós. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 17, aliás, no 18, Paulo, ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: não se embriaguem de vinho onde há contenda, mas, essa é a melhor parte, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? O caminho começa na obediência. O caminho começa em reconhecer o que Deus faz por nós a cada dia. O caminho de ser cheio do Espírito Santo começa com o coração grato, com o coração contrito e derramado diante dEle. Começa com obediência à sua palavra, ao seu querer, e termina na adoração. Em abrirmos os nossos lábios, olha o que Paulo diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você veio neste lugar para fazer isso que Paulo nos ensina. Enchei-vos do Espírito. Tratai entre vós com salmos, com alegria. Que eu não devo olhar para o meu irmão com uma cara carrancuda de quem acabou de beber vinagre. O nosso irmão é o reflexo do Senhor. Devemos entrar na presença deles com salmo, com alegria, nos tratarmos com alegria, com cordialidade, com canções, exaltando o nome do nosso Senhor. Sabe, tem gente que acha que só porque pega fogo, ele está no lugar certo. Mas sabe, uma brasa, quando ela está ou ela é acesa num lugar onde ela se encontra sozinha, ela logo se apaga. Porque ninguém é autossuficiente, que nunca precise de ninguém. A palavra do Senhor diz que nós devemos andar em comunhão, em unidade. A brasa tem que estar junto de outra brasa para ser sempre fogo vivo. Porque um dia a gente pode estar fraco e a outra brasa nos aquece, nos fortalece. Um dia é a outra brasa que já não está tão acesa, mas o fogo que está dentro de nós começa a incendiar o outro. É assim. É sendo brasa viva, é nos tratando assim como Paulo nos ensina. E hoje eu quero te convidar a, junto com o teu irmão, abrir os teus lábios e exaltar e cantar um cântico novo para o teu Senhor e falar para Ele que você o ama através de canções, através de hinos, a se derramar na presença dEle. A se derramar na presença dEle.
Eu vou cantar um hino, e se você quiser somente ouvir a letra, talvez você não conheça, eu faço desse hino a minha oração com o Senhor. Peço para Ele que cada detalhe desse hino se cumpra, e que esse seja o desejo do meu coração, que assim você faça também. Use este louvor como uma oração ao Senhor, pedindo para que você tenha essa intimidade, para que você consiga andar nos jardins secretos da adoração, que você conheça este lugar de intimidade com o teu Senhor, porque eu quero te dizer uma coisa, sabe, naquele lugar de intimidade, é quando a gente fecha a porta do quarto e abre a porta do coração, é nesse lugar que coisas extraordinárias acontecem. Experiências tremendas com o Senhor acontecem. Às vezes a gente acha que vai para a igreja para ter experiência com o Senhor. Pode acontecer aqui sim, porque a presença do Senhor aqui, porque está em um, está em outro, ela é mais sentida. Mas eu quero te dizer, quando você dobra os teus joelhos lá no secreto, como o Senhor nos diz, o nosso Pai que nos ouve no secreto, é lá. O jardim da adoração começa lá, com o joelho dobrado, às vezes com lágrimas, às vezes engasgado porque não consegue falar. Que você tenha essa intimidade com teu Senhor, que você saiba exatamente o caminho deste lugar, o caminho da adoração, que leva a mover o coração do Pai a nosso favor, que nos leva a lugares inalcançados somente com os nossos pés e com as nossas forças. Adorar a Deus. Adorar a Deus. E saiba que adorar a Deus é muito mais que cantar. Adorar a Deus é muito mais do que tocar canções. Adorar a Deus é ter um coração prostrado, contrito. Um coração que o ama e que o deseja. Encontra-nos hoje aqui, Senhor, com esse coração. Acha-nos aqui verdadeiros adoradores, Pai. Encontra-nos aqui, fala para Ele, Senhor, encontra-nos aqui. Oh, vem, Senhor, e nos resgata, nos leva todos os dias para este lugar de intimidade, para este lugar onde somos só nós dois, e ali as máscaras caem, ali não há aparência, ali é só você, aquilo que você é de verdade, porque Ele você não consegue enganar, a Ele você não consegue driblar, Ele conhece o teu coração, Ele vê além da máscara que você coloca todos os dias para sair da tua casa. Lá é só você e Ele. E quanto mais perto a gente chega, mais perto a gente quer estar. E quanto mais perto dele a gente está, menos de nós há dentro de nós. É esse lugar que a igreja precisa estar. É perto, é nos pés, é aconchegado no peito dele, ouvindo o coração, a respiração, a vontade dele para nós. Existe um lugar, querido, existe um lugar. Não queira viver sem conhecer este lugar. Não queira continuar caminhando sem viver essas experiências com Ele, sem experimentar dessas coisas, porque Ele deixou isso aqui para experimentarmos aqui. Lá no céu nós já vamos estar com Ele, mas Ele deixou coisas extraordinárias para vivermos aqui. É aqui que a gente começa a sonhar e a desejar, a olhar os olhos dele, aqueles olhos que são como chamas de fogo. Os seus cabelos, que são alvos como a neve. Oh, Senhor, aumenta a fome em nós, o desejo em nós de intimidade com o Senhor. Não existe casamento. Não existe casamento de uma noiva que não conhece o noivo. Não existe casamento de uma noiva que anseia esse encontro com o noivo, que não anseia ter intimidade com o noivo, conhecer o noivo, a voz do noivo, a vontade do noivo. Estamos aqui para isso nessa noite, Senhor, para que a fome e a sede de Ti cresça dentro de nós. Aleluia. Santo é o Teu nome. Estou
no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Diga isso. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos, não quero, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Diga isso pra ele. Senhor, eu te adoro. Te adoro. Mais uma vez. Te adoro. Te adoro. Vem sobre mim. Vem sobre mim, vem, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, vem, vem, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, peça pra ele, vem sobre mim, Senhor. Só pra te adorar. Quero ser
Nós queremos dizer nessa noite que queremos encontrar esse caminho para nos tornarmos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, que adoram em verdade. Aleluias! Vamos lá comigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito. Diga isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Pode tocar. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Ele é Rei dos Reis e Senhor. Diga, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Diga, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Essa música declara que na casa de Deus é o lugar onde flui o amor. Sabe por quê? Porque onde nós estivermos, nós devemos expressar o amor que Deus expressa por nós, pelos nossos irmãos.
Então eu quero que você olhe para essa pessoa linda que está do seu lado, dê aquele sorriso maravilhoso e diga: eu te amo em Cristo. Nós viemos aqui para declarar o amor de Cristo. A casa do Senhor é onde nós declaramos esse amor. Oh, Deus Todo-Poderoso, te engrandecemos, Senhor. Aleluias. Santo é o teu nome. Oh, tu és bom, santo é o teu nome. Estamos aqui diante do Rei dos Reis. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Diga isso e eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Te cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Eu sou o teu Deus que te criou, que te formou, que te conhece, te viu desde o ventre da tua mãe. Eu sou o Senhor teu Deus que esquadrinha e sonda o teu coração. Esse é o nosso Deus. Eu quero que você dê glória, que você dê a honra. Oh, Ele está neste lugar. Oh, Ele te vê e Ele conhece o teu coração. Ele sabe
Ele sabe a tua gratidão, Ele sabe. Oh, Ele é o teu Deus, o teu Senhor. Te ouvir. E a glória a ti, Senhor, toda a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a ti, Senhor. Poder ao Rei Jesus. Só a ti, Senhor. Só a ti, Senhor. Oh, e o louvor ao Rei Jesus. A honra a ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória, meu Pai. Oh, tu és poderoso, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia, que tremendo. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, vamos falar com ela, amém. Pai Santo, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos diante da tua face que é santa, Senhor. Revela-te aos corações nesta noite. Ministra, Senhor Pai Santo, as necessidades do teu povo. Queremos, Senhor Pai Santo, inundar. Queremos, Pai Santo, mergulhar nesse rio de águas vivas. Águas, Senhor, que curam, águas que saram, águas que purificam, que santificam todo o nosso ser. Como igreja e corpo de Cristo, Senhor, nós queremos ser inundados, queremos mergulhar em águas profundas, Senhor. Vem ativar as nossas vidas, vem manifestar a tua presença que é santa nos nossos corações, ó Deus. Estamos receptivos para ouvir a tua voz. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, porque acreditamos que há um manancial cujas águas nunca faltam. Acreditamos que há uma mesa farta preparada para os sedentos, para os famintos. E nós estamos aqui nesta noite, queremos ser cheios da tua presença, queremos ser inundados com o teu Espírito Santo, queremos, Senhor Pai Santo, ser ativados nesta atmosfera profética, nesta noite, Senhor. Por isso vem agora te revelar, vem agora ministrar, vem agora fluir no nosso meio, Espírito Santo. Nós te convidamos nesta noite, fala conosco, revela-te aos corações, Senhor, em o
nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Oh, Ramanashere Brecaia Sébia, Arábia Andaraka Subedecoma Nagácia. Espírito Santo, começa agora a tocar, começa agora a fluir, a liberar agora a unção do alto, que desfaz e quebra o jugo humano, o jugo do inferno. Ah, Senhor Pai Santo, agora todo o intento das trevas que foi lançado sobre a tua igreja, sobre o teu povo que se chama pelo teu nome, seja agora repreendido, paralisado, na autoridade, no nome do Senhor Jesus, porquanto está escrito que as portas do inferno, estas não prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, levantamos o escudo da fé, em nome de Jesus, nesta noite. Vem operar, vem ministrar, vem abundar, vem fluir no nosso meio. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, sejam bem-vindos. Para aqueles que nos acompanham através deste direto, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre mover profético. É preciso nós alinharmos os nossos corações ao mover profético. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Igreja que não se move no mover profético, eu posso te garantir sem medo de errar que é uma igreja que vai viver de forma mecanizada. Vai viver segundo a carne e nunca, jamais, no espírito. E quando nós queremos alinhar o nosso coração ao mover profético, amados, nós podemos ser surpreendidos. Podemos ver a manifestação da glória de Deus. Basta apenas dar lugar. E hoje eu quero, de forma objetiva, falar para a igreja o que é o mover profético. Qual é o alinhamento que nós temos que ter no mover profético? Como é que funciona? Amém? Porque a Sagrada Escritura diz para nós que na casa dele há ordem e decência. Amém? E que o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Então, nós precisamos alinhar as nossas vidas nesta noite à luz da Sagrada Escritura. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vocês já deram um toquezinho aí no som? Glória a Jesus. Amém. 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 14. Vamos lá. 1 Timóteo. Sarinha, deixa Deus usar a tua vida. Amém, Sara? Tudo na bênção? Glória a Deus. Essa é Sarinha. Amém. Glória a Deus. 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 14. Eu não gosto muito desta tradução, gosto mais da outra. Amém. Que fala, não desprezes o dom que há em ti. Agora está melhor. Não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha só. A Bíblia diz que quando o presbitério, numa unção profética, libera, amém, o que? Através da profecia, amém, o dom sobre a tua vida, a Bíblia nos manda receber com fé, porque é esse dom que vai capacitar a tua vida para você agir de forma sobrenatural. Amém? Mas muitas das vezes a incredulidade, ela nos impede de agir e de fluir. Porquê? Quem é incrédulo não acredita. Quem não acredita não vai ter porquê. Não vai receber porquê? Porque está descrente. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amém? Mas eu quero te mostrar que o mover profético, ele depende de uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória, para existir, tem que existir um povo que se move, um povo que dá lugar ao Espírito, um povo que sabe como atuar debaixo do mover profético. E o mover profético, ele não nasce do nada, ele acontece, porque o ambiente é preparado para tal. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Uma igreja que não dá glória a Deus, uma igreja que não dá aleluia, uma igreja que fica a pasmar, mas nunca vai mover, nunca vai ter um mover profético. Agora, uma igreja que tem ouvidos sensíveis à voz de Deus, à unção do Espírito Santo, ela vai fazer toda a diferença. Quem está a entender?
E para que haja mover profético, primeiro tem que haver vida com Deus, tem que haver comunhão com o Espírito Santo, temos que ter uma vida de profundidade com Deus. De outra forma, a nossa vida, ela vai ser o que? Oca, vazia, sem Deus, vai ser uma vida rasa, vai ser uma vida mecanizada. Aqueles cultos que a pessoa entra dormindo e sai ressonando. Quem está entendendo o que eu estou a falar? O mover profético desperta. O mover profético nos faz estar numa dimensão espiritual diferenciada. E é isso que eu quero falar nesta noite, amém? Então vamos lá, muito rapidamente. 1 de Samuel, eu quero te falar do encardido, amém? Eu quero te falar do encardido que quando entrou no meio do rancho dos profetas, ele profetizou, amém? E ele era encardido, amém? Mas é o que eu quero dizer. O mover profético, ele ocorre quando há uma atmosfera profética. E uma atmosfera profética, ela ocorre quando há homens e mulheres de Deus sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? E que usam os dons que lhe foram conferidos pela imposição das mãos do presbitério. Amém? Eles regam essas promessas e buscam com zelo os melhores dons, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Na carta aos Romanos. Olha só, 1 de Samuel, capítulo 10, versos 10. Por quê? Porque nós somos uma igreja profética, um ministério profético. Então nós precisamos entender como é a atuação do Espírito Santo. Amém? Amém? Glória a Deus. E chegando-se eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas, a minha tradução diz um rancho dos profetas, portanto se você ouvir o nome de rancho dos profetas, você já sabe de onde é que vem o nome, amém? Um grupo de rancho de profetas lhe saiu ao encontro e o Espírito de Deus se apoderou dele de quem? Do encardido, rei Saul, amém? E profetizou no meio deles, a seguir. E aconteceu como todos que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Olha só, esta passagem aqui revela que Saul, amém? Ele entrou num ambiente profético. E quando nós entramos num ambiente profético, acabamos por profetizar. Porque o que comanda é o ambiente onde você está integrado. Eu estou-me a rir porque, amados, isso é só para quem crê. É por isso que às vezes o povo lá fora diz assim, esse povo é meio doido. É doido mesmo, viu? É doido mesmo. É doido mesmo. Então, eu quero que você entenda, a nuvem da glória de Deus, ela ocorre quando há um mover profético. Amém? E eu quero dizer uma coisa, o mover profético só acontece quando há tangedores. Se não houver tangedores, não há mover profético. Quem está a entender? E o mover profético, os tangedores, pode ser um teclado, na época era uma harpa, amém? Na época era uma harpa, pode ser uma viola, uma guitarra, pode ser qualquer coisa, amém? Agora, para haver um ambiente profético, tem que haver homens de oração e mulheres, e tem que haver o que é a palavra de Deus, e tem que existir o que é tangedor. Porque, amados, a profecia ela vem quando há um ambiente profético. Nós vemos o cara encardido. Saul era encardido. Olha só, ele tinha uma unção para reinar, não para ser profeta. Mas ele entrou ali numa nuvem de glória onde estavam ranchos de profetas. O que é isso? Homens separados, homens de comunhão com Deus, homens que estavam habituados a estar debaixo desta nuvem de glória de Deus. E eu quero que você entenda, quando você entra debaixo dessa nuvem de glória, desta unção profética, inevitavelmente você vai acabar por profetizar. Inevitavelmente você vai acabar por ser cheio do Espírito Santo, por falar em línguas, por falar em mistério, por estar mais sensível à voz de Deus e de começar a amar os mistérios. Por quê? Bispo, mas porquê? É uma adrenalina que nós sentimos por algum tempo? Não é apenas isso. Por que o mover profético? Porque quando o mover profético existe, é Deus querendo alinhar a nossa vida ao coração de Deus. Quem está a entender? É desse jeito. Deus quer que a gente esteja alinhado com Ele. Por isso daí o mover profético. Amém? Então nós vemos que o povo ficou admirado. Puxa, o filho de Aquis, olha só, esse encardido, o filho de Quis, esse encardido, Saul está entre os profetas e ele profetizou.
Amados, nunca mais profetizou. Quero que você entenda, foi a única vez que Saulo profetizou. E porquê é que profetizou? Porque estava num ambiente de glória. Então eu quero que você entenda. Às vezes nós dizemos assim: puxa, hoje fui na igreja, meu Deus do céu, é óbvio que não é aqui, é acolá, amém? Fui na igreja, olha só, e até dava sono. Mas sabes porquê? Porque você, muitas das vezes, não dá lugar ao ambiente profético. Porque às vezes você está na carne. Porque às vezes você está carregado de quê? De coisas que o mundo lançou sobre a tua vida. E você impede a atuação do Espírito Santo. Às vezes você está ouvindo vozes exteriores e não está sendo sensível à voz do Espírito Santo. E é por isso que o profético não ocorre. Mas quando nós nos abstemos de tudo e damos lugar ao Espírito Santo, estamos sensíveis à sua voz, e quando nós deixamos o profético agir, prepare-se para você entrar numa dimensão espiritual diferenciada. Quem está a entender? E aí, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O que é que você acha que aconteceu? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha só, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o que é que você acha que aconteceu? Foi um mover profético. Jesus, antes da sua ascensão aos céus, ele dá uma direção para os seus discípulos: ficai-vos reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do meu poder. E a Bíblia diz que estavam 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, como nós estamos aqui hoje. Elas estavam orando, elas estavam buscando a face do Senhor, elas estavam buscando a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que de repente, olha, como um som veemente e impetuoso, ele encheu toda a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e cada um começou a falar em línguas conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falassem. Porquê? Eles estavam provocando um ambiente de glória, uma nuvem de glória. E como é que se provoca essa nuvem de glória? Orando, estado reunido, orando em comunhão, buscando a face do Senhor, buscando a direção de Deus, buscando a unção e a direção do Espírito Santo. Quem está a entender? Você sabe por que a vida de muito cristão não ata nem desata? Sabe por que a vida de muito cristão não ata nem desata, está encalhada? Porque está vivendo na força do braço, está na força da carne. Mais fácil você deixar o Espírito Santo de Deus fluir, fica tudo mais leve. É por isso que há muita gente que diz assim: nossa, é difícil caminhar com Jesus. Não é nada, é super fácil. Você não tem que fazer força. Como é que é, bispo? A unção te direciona. A unção te impulsiona para uma vida cristocêntrica. É só você estar o quê? Sensível à voz de Deus. É quando você quer estar como Ele quer, no centro, no foco da vontade de Deus, fica mais fácil. Como é que é, bispo? Fica mais fácil. Bispo, dá só uma cerejinha na ponta do bolo lá com chantilly. Eu posso te dar. Eu posso te dar. Aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós falamos de um homem chamado Filipe. Houve a instituição dos diáconos. A Bíblia diz para nós não desprezarmos os dons que nos foram dados pelo presbitério com imposição de mãos. Na instituição dos diáconos, em Atos capítulo 6, a Bíblia diz que naquela época o número de pessoas se multiplicou de forma tremenda. E era necessário instituir diáconos para servir às mesas. Olha só, para que os apóstolos se pudessem dedicar à palavra de Deus, ao ensino da palavra. E a Bíblia diz que foram separados 7 homens cheios de sabedoria, cheios de conhecimento e cheios do Espírito Santo de Deus. Não foram pessoas vazias, eram pessoas cheias de Deus. Você quer um ambiente profético, você tem que ser cheio. Quem está a entender? E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a seguir. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhe impuseram
as mãos. Amém? Verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estamos a ver aqui um ambiente de comunhão. Estamos a ver aqui um ambiente de unidade. Amém? Você quer crescimento, tem que haver unidade, tem que haver comunhão. Há muita gente, não é o teu caso. Amém? Mas há muita gente que às vezes assim para nós, puxa, eu quero ir ao monte orar, mas não vem orar na igreja. Se antes de ir ao monte, você tem que vir na igreja orar. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Porque a atitude se vê na casa de Deus em Jerusalém. Amém? Até porque no monte faz frio. No monte faz chuva. No monte há vento. Amém? Pode dar uma gripe. Aqui você está quentinho, quentinha. Fica mais fácil de orar na igreja. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Então no dia que você vier aqui orar na igreja, no dia que você mostrar vontade de orar tão nisso aqui, depois a gente vai pensar no mundo. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Amados, isto é sério. Jesus ordenou aos discípulos, ficai-vos reunidos em Jerusalém. E você quer ver qual é o motivo para a nuvem de glória ocorrer? É estar unido. O corpo de Cristo tem que estar unido. O corpo de Cristo tem que ter vontade de orar. Tem que ter essa fome, essa sede de orar, de buscar a face de Deus. O povo de Deus não gosta de orar. O povo de Deus não gosta de orar. O povo de Deus gosta mais de trocar uma ideia, de ter uma conversa. Ficar conversando, em vez de orar. E amados, e sabes porquê que muitas das vezes a nossa vida fica improdutiva? Porque não há espírito de comunhão com o Espírito Santo. Não há oração, não há profundidade. Não há. E é por isso que a nossa vida se torna oca vazia. Você quer um ambiente de glória? Você quer permanecer debaixo da nuvem da glória? Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Quem está a entender? Quando viram os discípulos orar em línguas de vários idiomas, as pessoas disseram, estão com mosto, estão bêbados, beberam vinho. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo. Amados, Deus capacita. O Espírito Santo não está dentro de nós para enfeitar. O Espírito Santo, ele, sabes o que é? Sabes o que é o Espírito Santo? É o Consolador. É aquele que te capacita, é aquele que te orienta, é aquele que te revela coisas grandes e firmes que não sabes, é aquele que te anuncia o passado e te mostra o futuro. O Espírito Santo é o próprio Espírito do Senhor Jesus. Ele falou no livro de João, eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ficarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o próprio Espírito de Deus está sobre você. Fala para a pessoa que está ao teu lado, o Espírito do Senhor está sobre ti. Então por que você não faz a diferença? Por que a igreja não faz a diferença? Quem está a entender? Agora nós vemos que Filipe, ele tinha a voz sensível ao Espírito. E o Espírito do Senhor o manda ir ter com um homem de raça negra. Um homem etíope, que era superintendente dos tesouros da rainha de Candance. Ele estava voltando para a sua terra. E o Espírito do Senhor fala para Filipe, alcança aquela carruagem. Mas às vezes nós ficamos preocupados. O que é que eu vou falar? E o Senhor manda dizer para ti, abre a tua boca, eu te encherei. Quando o homem e a mulher de Deus é cheio do Espírito Santo, ele não está preocupado, ou ela, com aquilo que vai falar, porque preocupação é carnal. Mas quando somos cheios da presença de Deus, quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Mas quando se fala, tem que se falar segundo a palavra de Deus. Não é segundo as nossas emoções, não é segundo a nossa carne. E o profeta, o vaso, o homem e a mulher de Deus, quando fala, tem que ter o cérebro limpo, tem que ter o coração limpo, tem que ter os filtros limpos, para que a mensagem de Deus não esteja contaminada. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Às vezes nós vemos pessoas doentes a profetizar. Doentes aonde? Na alma. E as profecias bem distorcidas. E as profecias bem com carnalidade à mistura. Que é aquilo que a gente chama de profetada. E às vezes a profecia, em vez de ser elucidante, olha só, ela deixa corações às vezes perplexos e perturbados. Porque em vez de fazer bem, ainda fez mal. Porque a pessoa que deu a profecia ou a profetada
estava enferma na alma. Ou enfermo. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Isto é sério. Então nós temos que ter cuidado. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Bispo, por que é que você está falando isso? Porque Saulo era um encardido. Naquele momento ele profetizou. E o Espírito Santo de Deus usou? Usou. Todo mundo viu e falou. Mas ele era um encardido. E é aqui que entra ensinamentos. Quem está a entender? Mas naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo? Foi. Porque ele estava debaixo da nuvem da glória de Deus. E nunca mais profetizou. Mas então eu quero que você entenda, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar em ambientes onde a presença do Espírito Santo se encontra. Quem está a entender? Sabe por que é que o fogo muitas vezes se apaga na vida do crente? Porque às vezes o povo de Deus fica acompanhando quem não deve. Pessoas que não são cheias de Deus, são cheias do mundo. E então a chama vai se apagando, como foi falado aqui na abertura. Então nós temos que cultivar o quê? Amizades sadias. Temos que cultivar amizades que professem a mesma fé que nós. Temos que estar em ambientes onde a glória e a nuvem da glória de Deus, ela está presente. E isso é que faz toda a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Quem está entendendo o que eu estou a falar? É sério. Agora que Filipe alcança lá o etíope, nós já conhecemos a história. Ele fala de Jesus, o etíope recebe Jesus, agora é batizado. E olha o que faz ser sensível e ser cheio de Deus. Agora que ele termina de batizar nas águas o etíope, ele é trasladado em alma, corpo e espírito para a cidade de Azoto, que fica a uma distância de 80 km. E começa a pregar em Samaria com grandes sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Que tremendo. Olha o que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. E eu digo para Deus, Deus, eu creio que um dia não vou precisar de andar nos aeroportos, preso em filas, carregando bagagem. E eu vou ser trasladado para as nações. E eu creio nisso, eu estou orando por isso. Senhor, eu creio. Já várias vezes o Senhor tentou me trasladar e na hora fiquei com medo e não fui. Porque fiquei com medo. Uma hora eu vou ganhar coragem, amém? Já por 2 ou 3 vezes eu me quis levar e na hora eu disse, não Senhor, para. Fiquei com medo. Mas eu creio que uma hora eu vou ganhar coragem. Em nome de Jesus. Por quê? Amados, você já viu? A carne na hora tem medo, é óbvio. Mas é uma experiência tremenda. Quem está a entender? É, eu creio. Amém? Diz comigo, eu preciso alinhar o meu coração ao mover profético. Amém? Olha o que diz. Quando você tem o seu coração alinhado ao mover profético, eu vou te contar aqui um segredo. Quem quer um segredo aqui? Quando você vive debaixo... Não vou falar não. Quando você vive debaixo de uma bolha profética, de uma nuvem, de um mover profético, Deus nunca vai fazer nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas, o que Ele vai fazer. Nunca. Está lá em Amós 3:7. Olha o que diz aqui. É por isso que eu não abro mão de viver dentro dessa bolha. Quem está a entender? Às vezes nós ficamos preocupados em ver as mensagens todas, as novidades todas do mundo na internet. Eu prefiro muito mais ouvir a mensagem do céu. O que é que Deus tem para nós? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profeta vive num ambiente profético. Profeta vive numa redoma de fogo. Fogo de quê? Fogo do Espírito Santo. Profeta, servo e serva de Deus, não perde tempo com coisas que não edificam. Quem está a entender? Profeta, homem e mulher de Deus, não aceita comentários que vão de forma contrária à promessa de Deus.
não aceita conversas que venham roubar ou minar a sua fé. Quem está a entender? Ele se mantém, se resguarda em ambientes que mantenham e seja crescente e esse aumento dessa fé. Quem está a entender? Profetas, homens e mulheres de Deus que estão habituados a viver debaixo dessa nuvem de glória, só querem estar em ambientes maiores e melhores do que aquele que está habituado. Ambientes de fé para que os milagres sejam uma realidade. E quando você deseja isso, o Senhor não faz nada sem primeiro falar para você o que Ele vai fazer. É desse jeito. Como é que é, bispo? Está lá em Jeremias 33:3. Quem é que falou? Foi o profeta Jeremias, o profeta maior. Jeremias capítulo 33, versos 3. Clama a mim. Ele está a falar para nós. Clama a mim, para Deus, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes nós queremos conhecer as notícias do mundo inteiro, e o mais importante que é conhecer o céu, o futuro. Não estamos preocupados, e acabamos por perder o melhor. Quem está a entender? A natureza do mover profético. O mover profético não é um evento isolado. Não é. Mas é uma atmosfera. O mover profético não é um mover isolado, um momento isolado. É uma atmosfera onde a voz de Deus se torna audível e clara para a igreja. É desse jeito. É por isso que às vezes eu digo para os levitas aqui na igreja, eu sou exigente. Por quê? Por causa do mover profético. E o mover profético é preciso ter unção. Eu quero dizer uma coisa, a bateria não toca sozinha, a guitarra não toca sozinha, o violão não toca sozinho, nem o teclado. É preciso a Sarinha estar ali a tocar. Obrigado, Sarinha. Quem está a entender? Amados, mas é preciso também ter unção para tocar. Faz toda a diferença. Tu pões uma pessoa que é uma pessoa que age de forma mecanizada a tocar um instrumento e colocas outra pessoa cheia de unção e tu vais ver que as cordas ou o instrumento parece que vai cantar. Sabes porquê? Por causa da unção profética. Faz toda a diferença. Até pode ser o baixo também, qualquer coisa, amém? Eu quero que você entenda. É como o louvor. Quando você carrega essa unção profética, fica mais fácil. Fica mais fácil. Quem está a entender? Então, o mover profético não é um evento isolado. É uma atmosfera onde a voz de Deus se torna audível para toda a igreja. E a profecia, quando ela acontece, ela traz aquilo que está oculto no coração de Deus. A profecia, ela traz à luz o que está oculto no coração de Deus. Porque a Bíblia diz que a luz revela tudo aquilo que está em trevas. O que é que significa estar em trevas? Às vezes estar em trevas não é estar no diabo, está em oculto, escondido. Amém? Muito bem. Então qual é o propósito da Divina Trindade? Vamos lá ver qual é o propósito. O mover profético, ele ocorre para quê? Para agir em 3 diferentes e distintas áreas. Às vezes nós achamos que Deus é um Deus que só vai abençoar. Não. O mover profético, ele faz 3 coisas distintas através da palavra de Deus. Coloca lá para nós, 1 Coríntios 14, versos 3. Olha o que diz. Aleluia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Há pessoas que às vezes não aceitam o não. Há pessoas que às vezes não aceitam uma exortação. Eu quero que você entenda, às vezes uma exortação é para você não morrer espiritualmente. Às vezes uma exortação é para que você
seja temente a Deus e não desvirtue na presença de Deus. E às vezes há pessoas que estão na carne, não conseguem estar no Espírito e não conseguem entender isso com bons olhos. Às vezes o não de Deus é evitar que você morra. E quando Deus, o Pai, diz não, não é porque não te ama, é porque Ele te ama que Ele diz não. Quem está a entender? Então eu quero que você entenda, a palavra, ela edifica, ela exorta e ela consola. Por isso, quando o Senhor te consolar, dá glória a Deus. Quando Ele te exortar, dá glória a Deus. E quando Ele edificar, aprenda, porque ninguém nasce ensinado. Quem está a entender? Então a palavra de Deus tem estas vertentes. E o profeta é usado com autoridade para revelar o coração de Deus para a igreja de Cristo, para o corpo do Senhor, cujo o cabeça é Jesus Cristo. Quem está a entender? Você vai ver uma igreja que não tem unção do Espírito Santo, aquilo é morno. Uma igreja morna. Você está a entender? Você não se move. O Espírito Santo de Deus fica colocado na prateleira. 5 minutos para orar. Meia hora para louvar. Tudo cronometrado. Olha só. 2 horas para tirar a oferta. Você está entendendo? E depois mais meia hora para louvar e glória a Deus. Aleluia. Amados, não são do Espírito, você tem hora para começar, não tem hora para terminar. Bispo, se tiver pressa, vai indo. O Espírito continua. Você está entendendo o que eu estou falando? É óbvio, tudo é com ordem e com decência, mas você está a entender? Mas as coisas de Deus, amados, não tem horários. O Espírito é Espírito. A Bíblia já diz: ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo, aquela que é nascido do Espírito. Jesus falou isso para Nicodemos. Lá em João 3, Nicodemos era um quê? Era um mestre dos fariseus, mestre da lei. Mas o cara falava na carne. A carne mata, mas o Espírito vivifica. Jesus estava a falar de coisas espirituais. E ele disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você quer estar debaixo desta nuvem de glória? Você precisa nascer de novo. Quer nascer de novo, bispo? Morrer para o seu eu. Ah, mas eu acho. Não, você não acha nada. Deixa o Espírito achar. Deixa o Espírito soprar. Ah, mas eu sei. Não, você não sabe nada. Quem sabe é o Espírito Santo. E quando souber, faça de conta que não saiba. Seja humilde. Quem está a entender? Alô? Ah, mas enquanto você falar, você não se converteu. No dia que você falar o Senhor, aí mudou, já está a haver uma conversão. Você já está a nascer de novo. Quem está a entender? Nicodemos não entendeu. Como é que pode ser um homem velho como eu voltar de novo ao ventre da minha mãe? Ele ficou com nó no cérebro. Ele não entendeu. Jesus estava a dizer: você precisa morrer para a carne, para o seu eu, e deixar o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Você quer ver o reino? Jesus disse para ele 2 coisas, 2 mistérios. Quem quer ouvir os 2 mistérios? Você quer ver o reino? Você tem que nascer da água. O que é isso? Batismo na água, sepultamento da velha criação. Ressurgir das águas, uma nova vida em Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. Você quer entrar no reino? Você tem que ser cheio do Espírito. O que é isso? Receber o Espírito Santo de Deus. Ser batizado no Espírito Santo com batismo e com fogo. Quem está a entender? De outra forma, não seremos nada mais, nada menos que pessoas religiosas, que nem entram no céu, nem deixam outras entrar. Quem está a entender? Religiosidade não salva ninguém. E Deus não quer uma igreja de religiosos, que dentro da igreja tem a aparência de santidade e lá fora só Deus sabe. Quem está a entender? Não, Deus quer homens e mulheres genuínos, autênticos, e que dentro ou fora da igreja são cheios do Espírito Santo. Estão na unção e na direção do Espírito Santo. Quem está a entender? Pessoa que está na unção e na direção do Espírito Santo não fala de qualquer maneira. Pensa, medita antes de falar. Porque nossas palavras são eternas.
Pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela já não faz como antigamente, que fala da boca para fora sem pensar, não, já medita. E quando peca, Senhor, perdoa-me porque eu errei, eu falhei. Eu já cancelo essas palavras em nome de Jesus, porque palavras são eternas, palavras são decretos. Você está entendendo a diferença de um homem carnal para um homem espiritual? Eu quando falo homem, estou a falar unissexo, porque no céu não há sexo. Fala para a pessoa que está ao teu lado, no céu não vais ter esse problema de sexo. Seremos semelhantes aos anjos. Não vai haver ciúme. Fica tranquila. Amém? Claro, já estou a ver aí um monte de pensamentos turbados aí de um lado para o outro. Perguntas aí se esbarrando uma nas outras. Meu Deus do céu, Bispa Maria. Que bênção. Olha só. O testemunho de Jesus, Apocalipse 9, versos 10. Olha o que diz. A palavra de Deus, ela é espírito de profecia. Coloca aí, 19, 10, onde estava? Na parte B, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A palavra de Deus, ela é espírito de profecia. Uma profecia para ser dada e ser respeitada como de Deus, ela tem que ter respaldo na palavra, porque a palavra é Jesus, e Jesus é a palavra, é espírito de profecia. Por isso que quando alguém profetiza, a igreja deve estar atenta a ouvir a profecia, para julgar a profecia. O profeta nunca deve ser julgado, a profecia sim, porque temos que julgar se a profecia tem contexto bíblico na palavra de Deus. Bispo, e se não tiver, descarte, não é de Deus. E se tiver, honre. Porque a palavra é espírito da profecia. Quem está a entender? Eu estou a dar aqui dicas importantíssimas. Quem está a entender? Então, todo mover profético deve apontar para Cristo. Aí quando eu estou a profetizar, profetizas na palavra, estás a apontar para Cristo, porque Cristo é a palavra, Jesus é a palavra. Quem está a entender? O estilo de vida de quem flui no profético, eu quero que você entenda. Mas eu tenho visto e tem me entristecido tanto algumas coisas que eu vejo. Pessoas que profetizam e depois vamos ver a vida, é um lixo. É um lixo. Não tem nada com Deus. Nada. É só aparência. E eu pergunto, onde é que fica Ele? Onde é que fica Deus? Que adianta alguém profetizar para os outros, é assim, e depois, na sua vida particular, não pratica aquilo que fala para os outros fazer? Você está a entender? E amados, quem profetiza tem que ter um estilo de vida profético, temente a Deus, pautado nos valores da palavra de Deus. Quem está a entender? Deus não usa apenas lábios, e Ele usa vidas alinhadas com Ele. Você sabe o que é coração alinhado com Deus? É temor a Deus, é crer que Deus pode usar um homem falho, fraco, pecador. Mas eu quando falo pecador, não é insistir, não é persistir no erro, é que teme, é que se afasta da aparência do mal. Não somos infalíveis, infelizmente, somos falíveis, mas o nosso Deus é infalível. Então qual é o segredo, bispo? O segredo é intimidade. É intimidade. 25, 14 de Salmos. Salmos 25, 14. Eu estou a tentar ser rápido, está linda. Salmos 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Você quer ser revelado os segredos de Deus? Seja amigo dele. Seja alinhado com ele. Tenha temor a ele. Eu tenho temor. Não, se você tiver temor, você foge da aparência do mal. Se você tem temor, você não peca voluntariamente. Se você tem temor, você vai querer agradá-lo e não desagradá-lo. Quem está a entender? Isso é temor de Deus. Olha só.
Sem vida de oração, o profético torna-se apenas barulho. Faz lembrar alguns lugares que eu conheci. Amados, é só barulho. Dentro da igreja, nossa, que unção, meu Deus, que tremendo, que poder. Dali a 5 minutos fora da igreja, tu ficas assim, meu Deus, onde é que estava aquele poder que eu não estou vendo nada? É aquele tipo de filho que diz para a mãe: mãe, eu quero morar aqui na igreja. Por quê, filho? Porque o pai na igreja é diferente do que em casa. É mais ou menos isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quando estou a falar ao pai, estou a falar à mãe também, né? Isso é para os dois lados. Quem está a entender? Amados, sem vida de oração, o profético torna-se apenas barulho. Deus não quer barulho. Quem está a entender? Santidade e temor. O profeta é a boca de Deus na terra. O profeta tem que ter temor quando abre a boca. E como é que o profeta sabe que Deus vai honrar a palavra? Porque ele tem um coração alinhado com Deus. Porque ele está saturado da palavra de Deus. Porque ele busca uma vida de santidade com Deus. Quem está a entender? Porque ele vive para Deus. E então quando ele abre a boca, ele só fala de Deus. E Deus honra em baixo, assina em baixo. Quem está a entender? A santidade e o temor é a arma que nós usamos para que a profecia não seja contaminada. Porque vasos sujos podem contaminar a mensagem, a profecia. Quem está a entender? A Bíblia diz que a Bíblia diz para nós que a vocação e os dons de Deus são sem arrependimento. E uma pessoa má, uma pessoa promíscua, pode profetizar na unção do Espírito Santo. Porque a vocação e os dons de Deus são sem arrependimento. Mas isso não significa que a mensagem em algum momento não possa ser contaminada. Quem está a entender o que eu estou a falar? Então nós temos que ter cuidado. Porque não adianta. É bom profetizar. O apóstolo Paulo diz: eu gostaria que todos vós profetizasses. Ele diz. Mas não adianta ficar a ver uma vida carnal a semana inteira e só somos crentes a partir do momento que entramos dentro da porta da igreja para dentro. Aí viramos crentes e depois queremos ser usados por Deus. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Quem está a entender? A nossa consagração já tem que vir de casa. Quem está a entender? Então, nós temos que aprender a distinguir, a ter sensibilidade ao Espírito, à voz do Espírito. Temos que saber discernir quando é a voz de Deus, quando é a voz do Espírito, ou quando é a voz da nossa alma, ou a voz do nosso coração. E a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, a nossa oração deve ser sempre esta: não permitas que eu venha a ser enganado pelas minhas emoções, ou pelo meu coração, pela minha alma. Quem está a entender? Isto é sério. Quem está a entender? Vamos ver os níveis do mover do profético. É importante a gente distinguir como é que Deus age, como é que Deus opera na congregação. O espírito da profecia é uma atmosfera que envolve o ambiente onde nós estamos congregados. Vimos isso através de Saulo, no meio do resto dos profetas. Amém? O ofício profético, ele é usado para guiar e corrigir o corpo de Cristo. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versos 11, ele nos fala sobre alguns ministérios, neste caso 5. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. Olha que diz 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios 12, 10.
Aleluia. E outra operação de maravilhas, outra profecia, outro dom de discernir os espíritos, a outra verdade de línguas, outra interpretação das línguas. Vê o 9. E é outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Nós estamos a falar aqui dos 9 dons do Espírito Santo, estamos a falar aqui dos 5 dons ministeriais. E vemos que nos 5 dons ministeriais fala do dom profético. Os profetas, Deus levantou profetas. E vemos aqui nos 9 dons do Espírito Santo que Deus levantou também o homem com dons de profecia. Então eu quero que você entenda, o mover profético foi nos dado pelo Senhor. A Bíblia diz que Ele subiu ao alto, levando cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A Bíblia fala que Jesus deu dons aos homens, a nós, à igreja, ao corpo de Cristo. Então eu quero que você entenda, é preciso a gente estar alicerçado em comunhão para que esse mover seja genuíno. Sabes porquê que às vezes as coisas não acontecem? Um ambiente de glória, porque não lutamos para viver esse ambiente de glória. Sabes porquê que às vezes a glória e o ambiente profético não ocorre dentro da igreja? Porque as pessoas estão dispersas, a mente não está ligada, não está conectada, não há oração, não há comunhão, e então não pode acontecer. Porque eu quero que você entenda, o Espírito Santo de Deus é super organizado. A igreja de Deus não é desorganizada. O céu não é confuso. E o nosso Deus não é um Deus de confusão, entenda isso. Há ordem e decência em todas as coisas. E quando alguém profetiza na igreja, toda a gente para ouvir. E às vezes o que é que nós vemos? Alguém está a profetizar, a pessoa começa a gritar mais alto. Espírito de confusão. É uma barulheira que ninguém entende. E depois nem se consegue ouvir o que está profetizando. Não. A Bíblia manda falar. Quando um profetiza, os outros calam. E ouvem e julguem. E profetizem 2 ou 3. No máximo. Depois julga o quê? Não é profeta, é a profecia. Se tem contexto bíblico. Olha o espírito de confusão que às vezes se vê nas igrejas. O pregador está a pregar, levanta o profeta. E eu, se me fizer isso aqui na igreja, mando calar na hora. Cala a sua boca. Porque a unção está comigo, eu estou a pregar. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Ah, mas o Espírito Santo, não. O Espírito de Deus não é o espírito de confusão. Se a unção está com a minha vida a pregar, ninguém tem que levantar a voz. Fica calado e quieto. Quem está a entender? E às vezes nós vemos espírito de confusão porque o povo não entende. A minha Bíblia diz que os espíritos estão sujeitos aos profetas. Não é o profeta que está sujeito ao espírito. E às vezes nós vemos o profeta, eu não consegui segurar. Então se você não conseguiu segurar é porque é a sua carne. Porque o espírito está sujeito ao profeta. Você está entendendo? E às vezes nós vemos o povo distorcendo a verdade. Às vezes a pessoa quer dizer que é muito espiritual. De espiritualidade não tem nada. Quem está entendendo o que eu estou a falar? E aqueles que não entendem dizem, oh, cheio de espiritual, não, cheio da carne, cheio do inchaço carnal. Quem está entendendo? Amados, isto é sério. O Espírito Santo de Deus é um gentleman, é super organizado. E nós temos que estar despertos. Quem está a entender? Qual é o gatilho para o mover do Espírito Santo? É a adoração, é a palavra, é entrega. Quando você chega na igreja, você vem para receber, está errado. Por isso é que o mover não acontece. Agora quando você vem para dar, Senhor, eu me esvazio. Eu quero a tua presença hoje. Eu estou aqui com gratidão, eu quero te louvar. Amados, eu duvido se você não vai cantar em cânticos espirituais. Já alguém ouviu aqui cânticos espirituais? É lindo. Cânticos do céu, fabuloso. E sabes o que é que às vezes não vemos? Estamos preocupados com o irmãozinho. Porque às vezes passou por você, nem olhou, nem cumprimentou. Tal você olhar para Jesus. Alô? O mover profético geralmente é ativado por 2 elementos. O mover profético é pela harpa e pelo profeta. Eu vou-te provar isso na Bíblia. Mas nós temos todas as respostas. Eliseu, o profeta, estava com raiva de um rei.
mas estava com compaixão pelo outro rei que foi enganado. E na hora ele não tinha direção de Deus. Então ele chamou quem? Um tangedor. Já sabia que quando nós chamamos o profeta e os tangedores, a mão de Deus se manifesta para dar direção para a igreja? Está na Bíblia. Eu estou-te a contar segredos hoje do sobrenatural do profético. Se você não escrever e não puser em prática, não vai acontecer nada novo. Mas se você meditar e puser em prática, vai surtir efeito. Quem está a entender? 2 de Reis, capítulo 3, versos 15, rapidamente. A Caçarinha já está ali pedir misericórdia. Se eu que acabo logo, que eu já não aguento mais. O profeta, ele diz: ora pois, trazei-me um músico, ou um tangedor. E sucedeu que, tocando o músico, o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amados, somos nós que limitamos o poder de Deus. O Senhor já nos deu as armas. Quais são elas, bispo? O Espírito Santo, a palavra que é o Espírito da profecia, os tangedores, os levitas. Palavra. Você já tem tudo para o mover profético. Então o que é que eu preciso fazer? Deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Se esvaziar e dizer: eis-me aqui, usa a minha vida. Eu duvido que a sua vida vá ser igual. Eu duvido que você vai entrar vazio e sair mais vazio que o que entrou. É desse jeito. Fala para a pessoa que está ao teu lado: não limites o poder de Deus. Eliseu pede um tangedor. A adoração abre os céus para a revelação. Todo o mover profético deve estar submisso às Escrituras. Se a revelação que for dada, a profecia contradiz a Sagrada Escritura, imediatamente tem que ser descartada. Imediatamente. Tem respaldo bíblico? Dá glória a Deus. Quem está a entender? Olha o que diz primeiro aos Tessalonicenses 5:21, rapidamente, vamos lá. Primeiro de Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retendo bem. O que é isso? Toda a profecia tem que passar na peneira, no crivo. Toda a palavra que é espírito de profecia de Deus tem que ser passada no crivo. Porque há pessoas que às vezes ficam tendo assim: na palavra está escrito assim, assim, assim. Está escrito, eu não sei. Então vá aprender onde fica. Mas eu vou lhe dizer a você: não está, porque eu conheço muito bem a Bíblia. Como é que você vai saber? Como é que você pode reter o bem se você não conhece a Bíblia? Eu vou-te fazer aqui uma pergunta nesta noite e não quero que me respondas. Quantas vezes esta semana você pegou na Bíblia para estudar? Não me responda. Só estou a olhar para os olhos. Como é que você vai saber se algo é de Deus ou não se você não lê a Bíblia? Vocês estão a entender? Agora vou fazer uma pergunta. Quantas vezes esta semana, quantas horas você pegou no seu telemóvel? Não me respondas, porque eu vou chorar. Você está a ver a diferença? Sabe porquê que não há mover profético? Sabe porquê que muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está posto de lado, numa prateleira? Não há mais comunhão com Deus. Hoje nós estamos habituados a ter um fast food, um takeaway. Sim ou não? Hoje nós estamos habituados a ter tudo muito fácil. E as coisas do Espírito não é assim. Se quer um ambiente espiritual, tem que pagar preço. Eu vou fazer aqui uma pergunta hipoteticamente. Eu quero que você levante a mão com sinceridade ou não. Eu quero que você levante a sua mão com sinceridade ou não. Quem promete falar com verdade, levanta a mão aqui que eu quero ver. Puxa, são meia dúzia, eu acho que vai pensar. Se eu abrisse um culto de oração às 6 da manhã todos os dias para orar aqui na igreja, se eu abrisse um culto todos os dias da manhã às 6 da manhã para orar aqui no culto, quem é que estaria aqui presente para orar?
Olha que o anjo do Senhor está a notar. O anjo do Senhor está a notar. Vocês veem a diferença? Bispo, às 6 da manhã tinha que acordar às 5. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Às vezes você fica acordado até às 5 a ver a internet. Que tal você deitar às 9 ou às 10 da noite e às 5 está acordado para vir orar na igreja? Você quer milagres? Quer ambiente profético? Venha na igreja. Você vê a diferença? Ninguém quer pagar preço. Não é, ninguém quer. Muitos levantaram a mão. Mas muitos estão a pensar. Por quê? Pagar preço custa. Pagar preço requer atitude. Pagar preço requer um hábito. Quem está a entender? Pagar preço, requer você sair da sua zona de conforto. Milagres. Você quer, mas não quer pagar preço. Não existe isso. Quem está a entender? Mas vá preparando o couro. Vá preparando o couro. Primeiro Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas os profetas falam um de cada vez, amém? Senão ninguém se entende, é uma feira. Quem está a entender? Na casa de Deus tem que haver ordem e decência. O mover profético é alinhado com o coração de Deus. E Deus não se engana. Deus não falha. Ele é infalível. Ele é ordenado. Quem está a entender? Imagina agora Deus chamar pelo teu nome e dizer: me enganei no nome, porque há tantos nomes iguais ao teu. Você acha? Estávamos feitos ao bife. Sim ou não? Fala para a pessoa que está ao teu lado: Jesus te ama. Ele te chamou pelo teu nome. Bispa Maria. Puxa. Você é privilegiada, viu? E eu também. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Nós fomos chamados para sermos vasos de Deus. Vasos. Há aqui vasos. Quem se considera um vaso, levanta a mão que eu quero ver. E eu não vou levantar porque eu quero ver a sua atitude. Quem se considera vaso ou não? Bom, quem se considera um jarro, levanta a mão. Fazer a pergunta: quem se considera um vaso na mão de Deus, levanta a mão. Errar é aqui mesmo, não é lá. Amém. Somos vasos de Deus. Você está com medo de levantar a mão, amém? Quem é forma rachada aqui, levanta a mão. Forma rachada. Quem é vaso, levanta a mão. Vaso não pode estar rachado. Porque vaso rachado não serve para conter azeite, muito menos água. Quem está a entender? Quem está a entender o que eu estou a falar? Aleluia. Muito gosta o povo se esconder atrás da coluna. Isso. Eu gosto de ver as caras. Quem está a entender? Mas é desse jeito. Uma hora vou pedir a Deus para tirar aqui a coluna aqui. Mas sustentando aqui o edifício. Sustentando o edifício aqui. Ai, que até me deu uma... Sustentando o edifício. Quem está a entender? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:20. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Bispo, então como é que eu faço? Como responder? Como é que eu respondo ao mover de Deus? Comece por não desprezar as profecias. Você recebeu uma profecia? Está alinhada com a palavra? Rega a profecia. Senhor, o teu vaso, o teu servo, o profeta falou. Está alinhado com a tua palavra. Eu rego a promessa. Porque veio da tua boca. Se a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito de profecia, a profecia está alinhada com a palavra, rega a promessa.
Creia. Começa a mover profético assim na tua vida. Eu rego promessas de há 35 anos atrás. Como é que é, bispo? Ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Estou a ver muitas agora que recebi há 35 anos. Outras ainda não. Mas continuo a regar pela fé. Visto 35 anos, graças a Deus estou vivo para contá-los. Graças a Deus por isso. Quem está a entender? Desse jeito. Então, como é que eu respondo ao mover? Não desprezando as profecias. Julgando as profecias. Não o profeta. E o mover profético, ele exige discernimento apurado. Não é dizer amém para tudo que se ouve. A minha Bíblia diz em 1 de João capítulo 4 versos 1, coloca para nós: provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos apóstolos se têm levantado no mundo. Alô? Melhor, muitos falsos profetas. Estamos a falar do espírito de profecia. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Então não é porque a pessoa fala de Deus que a gente vai dizer amém para tudo. A gente vai discernir. A gente vai provar o espírito que está na pessoa. Porque às vezes a pessoa está falando uma profetada na carne. Satanás também ora em línguas, querido. Está escandalizado? Satanás ora em línguas, imita. Quem está a entender? Então o mover profético exige de nós discernimento espiritual apurado. Quem está a entender? Não, o Senhor não quer que a gente tenha uma credulidade cega. Não. Temos o Espírito para discernir, para apurar. Temos a palavra para passar a peneira. Ver se tem conteúdo de Deus ou não. Depois julga a profecia. Quem está a entender? Se é uma profecia que não bate a cara com a careta, não diga amém. Diga assim, glória a Deus, aleluia. E quando a pessoa chegar perto, você perguntar assim: o que é que você quis dizer com glória a Deus, aleluia? Estou orando. Estou passando no crivo. Desse jeito. Então, para concluirmos, meus queridos, quando Deus te dá uma palavra profética através dos seus servos, os profetas, que tem base bíblica, nós devemos de obedecer de forma imediata. Porque não adianta você receber uma profecia e não ter o quê? Uma resposta, uma atitude. Fé sem obra é morta. Você pode receber muitas profecias, se você não regar a promessa, não vai acontecer nada. Você sabe porque é que eu estou aqui? Porque há 35 anos recebi promessas. Queria ser o pregador da palavra. E eu falava: Deus, humanamente falando, o contexto dizia tudo o contrário, impossível. E eu olhava ao meu redor, impossível. Mas eu não deixei de acreditar. Eu assim, eu creio, Jesus. Como tu vais fazer, eu não sei. Eu creio. Amados, creia, receba as profecias. São de Deus, toma posse, abrace-as. Às vezes eu estou vendo, abrace-as como se estivesse recebendo. É essa a fé que nos motiva, é estar no foco, no centro da vontade de Deus. Mas a circunstância é enganosa, é mentirosa. A profecia de Deus é verdadeira, é fiel e não volta vazia. Creia, rega a promessa. Decrete, declare. Você é voz profética da parte de Deus. Você é boca de Deus. Minha casa as coisas não estão bem. Seja a boca de Deus na sua casa. O meu casamento está bom. Seja a boca de Deus no seu casamento. A minha vida financeira não está bem. Seja a boca de Deus. Abençoe as suas finanças. Seja fiel a Deus. Decrete, declare, profetize. Quem está a entender? Durma menos, trabalhe mais. Quem está a entender? É desse jeito. Bispo, eu já trabalho muito, eu trabalho menos. E venha mais à igreja. E você vai ver o que Deus vai fazer. Quem está a entender? De nada serve ouvir a voz de Deus e nada fazer se não nos posicionarmos para participar.
É como às vezes eu digo no Rancho dos Profetas, toda a segunda-feira, você pode receber recados de Deus. Se você não regar, se você não tomar uma posição, se você não agir em fé de acordo com a promessa, nada vai acontecer. Nada. Quem está a entender? Só para concluir, fala para a pessoa que está ao teu lado: obrigado, Jesus. O mover profético não existe na igreja para satisfazer a curiosidade humana. O mover profético não existe para satisfazer a curiosidade humana, mas para alinhar a nossa vida à vontade do céu. Eu posso ouvir um amém? Pergunta para mim: porquê, bispo? Porque na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou uma única oração aos discípulos. Estou-te a entregar aqui um mistério. Venha a nós. O vosso não. O teu reino. Venha a nós o teu reino. O que é que nós estamos a falar para Deus neste momento? Eu quero viver o céu na terra. E para eu poder viver o céu na terra, o meu coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. A palavra não tem que se sujeitar ao meu estilo de vida. O meu estilo de vida tem que se sujeitar à palavra. Quando o meu estilo de vida se sujeita à palavra, eu estou vivendo o céu na terra. O meu coração está alinhado com a vontade de Deus. Estou preparado, a igreja está preparada para receber o impensável, o extraordinário, o maravilhoso de Deus. Amém? Eu quero orar contigo nesta noite. Isto hoje foi mais uma aula. Diz assim a Sarinha: grande foi meu livramento. Sarinha, eu amo a tua vida, Sara. Tu és preciosa, amém? Tão linda a nossa menina, não é? Tão querida a Sara. Amém? Aleluia. Quem quer ficar debaixo desse mover do Espírito Santo? Aleluia. Então você que quer esse mover do Espírito Santo, coloca a mão no teu coração. Você que está aí do outro lado, nos está acompanhando. O antídoto, o elixir, para você ser cheio, cheia, e permanecer nesse ambiente, é você nunca sair dele, permanecer nele. Qual é o segredo? É não sair do ambiente, se manter nele. E como é que eu mantenho? Persistindo, orando, vigiando, jejuando. Deixar Deus trabalhar. Deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Amém? Nesta noite eu quero orar contigo, quero orar com você. Você que está aí do outro lado, você que está aqui neste ambiente, declara comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi, eu relembrei, eu aprendi que vaso só tem valor quando dá para guardar conteúdo, água ou azeite ou a palavra. E tu, Senhor, depositastes o tesouro da tua palavra dentro de vasos de barro. Eu sou esse vaso. Usa a minha vida para a honra e glória do Senhor. Usa-me como instrumento da tua justiça, como canal de bênção, vaso separado, idôneo, preparado, santificado para uso santo e exclusivo da obra do Senhor. Eis aqui a minha vida, use-me a mim. Pai, eu quero abençoar a tua noiva. Espírito Santo, eu quero declarar, eu quero profetizar nesta noite. A unção agora, abra as tuas mãos. A unção do Espírito Santo agora
Começa a fluir. Começa agora a mover neste lugar. Começa agora a derramar sobre as vidas agora. A unção, Senhor. A unção do alto. A unção que desfaz e quebra o jugo humano do inferno. Começa agora a receber poder de Deus, glória de Deus. Começa agora a receber a manifestação do Espírito Santo. Começa agora a receber agora a unção do alto. Começa agora a ser cheio. Começa agora a ser cheia do Espírito Santo. Alabra shurianda, alabra caia sóbia. Espírito Santo, batiza agora com o teu Espírito as vidas. Batiza agora com fogo. Alabra shurianda, alabra caia sébia. Muda agora as línguas do teu povo, variedade de línguas, interpretação das línguas. Vai derramando agora a manifestação do teu poder. Vai derramando agora os dons do Espírito Santo agora. Vai derramando agora a tua presença que é santa. Alabra shurianda, alabra caia sébia. Quem ora em línguas, começa agora a orar em línguas. Labra shurianda, labra súbia. Começa agora a realizar essa ativação profética. Rebandaia suremonteriba canta nagasébia. Oribandaia suremonteriba canta nagasou. Lá chomonderiba subianda labra cai. Espírito Santo, começa agora a levantar os vasos. Começa agora a mudar o ambiente, Senhor, neste lugar, Senhor. Porque onde tu entras, o ambiente é tocado. O ambiente é transformado. A manifestação da glória do poder do Senhor, ela se revela. Ah, Senhor, e milagres acontecem. Ore machanda rabracaia sébia. Ore bandaia surimonteribacaia sou. Ore manachanda labrachurianda. Arabiandara bracaia suremonteribacaia sébia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar a tua noiva. Eu quero declarar, Senhor, essa ativação profética. Eu quero declarar e profetizar, Senhor, que o mover dos novos dons do Espírito Santo começam agora a ser destruídos sobre a tua noiva, sobre a tua igreja. Haja sinais, haja prodígios, haja maravilhas, haja milagres, por quanto está escrito em João 14:12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque vou para meu Pai. Eu quero declarar como voz profética, eu rego a promessa, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir, é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Declara comigo: eis aqui a minha vida, Senhor, usa-me a mim. Amém? Toma posse esta palavra, que Deus te abençoe.